É importante o que irás. Agora dá uma olhada bem ao teu redor. O que no mundo está a acontecer. Sim, tu tem que estar pronto, pois não tardará. Não tardará. Olhe bem e veja as guerras e terremotos, isso mostra o quanto estamos perto do fim. Vamos sem decida de aprontar. A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tem que estar pronto, pois não tardará. Não tardará. Se tu queres ir ao céu e obter a salvação, aceita Jesus agora, Ele dá a salvação. Deixa-o entrar. Salvo então serás e uma nova criatura. Tornar-te-ás, ponte então agora anunciar que a Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tem que estar pronto, pois não tardará. Não tardará. Tu tem que estar pronto, sim, meu irmão. Tu tem que estar pronto, sim, meu irmão. Tu tens 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 que estar pronto já. Amém. Sem dúvida é uma igreja de milagres. Marquinhos, vem aqui, Marquinhos, chega aqui. Bota milagre nisso. Eu e o Marquinhos, daqui a pouco vocês vão ver mais uma apresentação. É só milagre nessa igreja, graças a Deus. Obrigado, gente, valeu mesmo. Deus tem feito grandes obras no nosso meio. Seja bem-vindo essa noite aqui nesse lugar, tempo de adoração. E se você tem que estar preparado, você ouviu essa mensagem cantada, espero que você esteja preparado ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor e confiando na palavra do Senhor também. Deixe-me passar alguns avisos para vocês rapidamente, que o nosso tempo avançou. Primeiro aviso, passa para mim, Gabriel, por favor. Queria lembrar você na nossa série de mensagens que nós estamos trabalhando às terças-feiras aqui na nossa igreja. Toda terça nós estamos falando sobre derrubando gigantes. Se você ainda não veio participar, se você ainda não teve a oportunidade de convidar alguém, queria convidar você a participar conosco, entregando um convite a alguma pessoa, levando uma pessoa ao conhecimento do que nós estamos fazendo aqui na terça-feira, e nós estamos com essa série, Derrubando Gigantes. E essa próxima terça-feira nós vamos falar como caem os gigantes. Já estamos na terceira semana, a primeira semana nós falamos como surgem os gigantes, agora passada nós falamos como agem os gigantes, e agora nesse próximo, a terça-feira, nós falaremos como caem os gigantes. Você é convidado para vir, é convidado a chamar uma outra pessoa para estar com você aqui nas terças-feiras. Também a outra série de mensagens que nós temos trabalhado, e começa a partir de hoje, é a família a gosto de Deus. Durante todo esse mês nós vamos falar sobre a família e vamos abordar temas relacionados a ela. Mas pastor, sou divorciado, sou viúvo, sou mãe solteira, não interessa qual é a sua condição de família, o que nós queremos falar é a respeito da família a gosto de Deus, e você também entra nesse padrão, e é o que nós vamos aprender hoje à noite aqui nesse lugar. Outro aviso é que eu recebi um convite muito especial de um amigo meu para a nossa igreja. Ele está fazendo uma caravana para Israel em 2017. E ele está chamando a igreja Presbiteriana Independente de Dourados, a igreja Batista Almeida Nova em Campo Grande, e estendeu o convite para a nossa igreja de Sertanópolis. Nós sabemos que essa é uma viagem dos sonhos, irmãos. É a viagem que você tem que planejar, sonhar, idealizar. Não é uma viagem barata, é lógico que não é, mas é uma viagem que com planejamento você pode realizar. Então a proposta é que se faça essa viagem nos meses de setembro ou outubro de 2017. Portanto, nós temos ainda mais de 12 meses pela frente, e quando chegarmos em setembro do ano que vem, é possível ainda parcelar em mais 10 vezes. Ou seja, nós temos 22 vezes para fazer a viagem dos sonhos. É uma viagem que você pode planejar, projetar. A ideia é
visitar 3 países, Israel, Egito e Jordânia, numa viagem que dura 12 dias. Nós não vamos falar valores aqui nesse momento, porque nós queremos que você se interesse em buscar como seria essa viagem dos sonhos, como você poderia fazer o planejamento para essa viagem. Então, é um projeto. E eu gostaria de estender a você esse projeto feito por essa agência de turismo, de um amigo pessoal. E nós gostaríamos que, se você tem interesse de participar, ou conhece alguém que gostaria de fazer essa viagem, que, por favor, ao final da nossa celebração, eu pedi para a Rosângela ficar lá e só dê o seu nome e o seu telefone. Porque esse agente de turismo, ele vai vir aqui em Sertanópolis, vai explicar para nós, vai fazer os seus modelos e vai mostrar para nós como seria essa viagem, se dá para reduzir custos, se dá para aumentar, o que nós vamos fazer com esse grupo de pessoas. Dependendo do grupo de pessoas, também depende o valor do final da viagem contratada. Então, é uma viagem dos sonhos. Não é barata, mas vale a pena se programar. Às vezes vai o marido e a esposa, às vezes vai só a esposa, às vezes vai só o marido, às vezes dá de presente para uma pessoa especial na vida de vocês. Mas está aí, final dessa celebração, só dar o nome para a Rosângela e nós vamos fazer uma reunião para falar dos valores e falar das condições para a gente poder sonhar juntos. Não é que você vai dar o nome e vai contratar. Vai dar o nome e vai saber quais são os valores, como funciona, se você se interessar em fazer essa viagem, tá bom? Então esse aviso no final do culto, só dar o nome para a Rosângela. Outro aviso é que você pode acessar o nosso site www.ipisertanopolis.com.br. Eu queria pedir que você compartilhasse pelas redes sociais, para que as pessoas lá tivessem acesso a textos, as mensagens em áudio, as programações da nossa igreja, as fotos. Inclusive você que foi recebido como membro, você tem suas fotos no nosso site. Não sei quantos aqui que foram recebidos como membros já acessaram o nosso site. Levanta a mão só para eu saber. Aí poucas pessoas acessaram. Então, sua foto está lá no nosso site. Você tem a possibilidade de salvar foto profissional, feito pela Josi e pela Anne. Fotos que ficaram lindas aqui, de você sendo batizado, de você entrando pelo corredor central. Entra no nosso site, entra na galeria de fotos e você vai encontrar a sua foto para você guardar como um dia especial lá no seu dispositivo, no seu computador também. Tá joia? Dia 1º de agosto foi um dia muito especial para nós na Igreja Presbiteriana Independente. Nós comemoramos o dia do presbítero. E aqui na nossa igreja nós temos 7 presbíteros. Eu queria pedir que todos eles viessem aqui à frente, por favor. Todos os presbíteros viessem aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Os presbíteros são essas pessoas que ajudam no ministério pastoral. Eles ajudam carregando, né, o cuidado pastoral sobre os seus ombros também. Não apenas administrativamente, mas também decidem espiritualmente sobre os rumos da igreja juntamente com os pastores. O pastor João também é presbítero, nós somos presbíteros docentes e eles são presbíteros regentes. Quero convidar o pastor João que vem aqui à frente e nós vamos agradecer a Deus pelos nossos presbíteros, louvando a Deus pela vida de cada um deles. E aí eu quero pedir o pastor João fazer essa oração. Por favor, pastor João. Também temos os presbíteros em disponibilidade. Esse é o conselho da igreja. Mas convidar o senhor Romeu que vem aqui à frente. Temos mais presbíteros em disponibilidade. Tem o senhor Walter Lan, mas eu acredito que não esteja conosco aqui. Então são presbíteros que já foram presbíteros, não perdem a sua condição, mas não fazem parte do conselho no momento. Mas o senhor Romeu é um dos nossos presbíteros também. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos estender a mão, abençoando os nossos irmãos que estão aqui à frente. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e te exaltamos pela vida dos nossos presbíteros, ó Deus, homens que decidiram, ó Deus, ouvir a tua voz e obedecê-la. Por isso nós te exaltamos pela disposição dos teus servos em estar nas tuas mãos e ser usado pelo Senhor. Te bendizemos por estas vidas tão preciosas, ó Deus, e por saber que foi do teu agrado tê-los na direção da tua igreja, no cuidado, na administração, no zelo das ovelhas, ó Pai, no ensino e no aprendizado da tua palavra. Rogamos que o Senhor os abençoe, ó Deus, que teu Santo Espírito esteja ungindo-os, revestindo-os com teu poder, que a unção do Senhor, ó Deus, venha sobre os teus filhos e que a cada dia, Senhor, eles possam sentir o fogo ardente da tua presença, do teu amor, da provisão, da sabedoria, da tua graça, ó Deus, do teu amor que inunda os seus corações e dê aos teus filhos realmente a alegria de vivenciá-los, ó Deus, de vivenciar diante da tua presença, da tua graça e do teu amor. Abençoe também o pastor Denis, abençoe a mim também como pastores e também presbíteros, ó Deus, que estamos na causa do Senhor para te servir, para te honrar, ó Pai. Cuide, ó Deus, da nossa igreja e nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém.
Vamos dar uma salva de palmas aos nossos irmãos aqui. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe pelo serviço de vocês. Enquanto o coral vem aqui à frente, antes de você se assentar, cumprimente pelo menos umas 30 pessoas perto de você e diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso, pule algumas fileiras, fale: seja bem-vindo essa noite. E o coral pode ir subindo aqui à frente, por favor. João viu o trono, ao redor do trono existe um rio, árvore da vida. Sim, ele viu, eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno ao Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei no lar de paz. Eu morarei a Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz.
cidade de luz. Morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Quero convidar vocês a se colocarem em pé, por favor. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, enquanto a equipe de louvor já se posiciona aqui também para o nosso tempo de adoração ao Senhor. Dízimos e ofertas é um tempo especial de nós podermos devolver na casa do Senhor aquilo que Deus tem nos suprido, tem nos abençoado e tem nos dado pela sua provisão. À frente do seu banco você tem um envelope que você pode participar desse momento. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, aliás, você que nos visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A gente quer dar um presente para você no final dessa celebração, um tempo de adoração ao Senhor nesse lugar e um tempo de comunhão lá no final da nossa celebração. Você pode pegar um presente todo especial. Então um carro, um Corsa CGI 1837, esqueceu a chave na porta do carro, tá bom? Quem deixou? Tá bom? Esqueceu aqui, a chave está comigo. Isso, já está deixando a chave na igreja. Não, é só o dízimo e oferta, irmãos. O carro não precisa entregar não, tá bom? Aqui a gente não faz dessa forma, não. Aí tá certo. Pode levar de volta, é bênção, é bênção. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, tá bom? Dízimos e ofertas aí com esse envelope que está à frente do seu banco. E você pode participar conosco, se está nos visitando. Você pode fazer isso também com muita alegria no coração. Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode vir à frente, devolver seu dízimo e a sua oferta, entregando na presença do Senhor. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível.
impossível. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Você pode declarar isso? Não há limites. Não há limites àquele que crê. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluia. 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 Vamos declarar mais uma vez. Em ti eu tudo posso. Você pode declarar isso com fé. Não há limites. Não há limites. Minha força está fé. em ti. A nossa força nada é impossível. Está no Senhor. Em ti olhos se abrem. As escamas dos nossos olhos caem. Muralhas caem. Vamos viver pela fé. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Se você crê, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Nada é impossível aquele que crê. Amém, irmãos. Nós descansamos nas mãos daquele que nos criou, que criou todas as coisas. Aleluia. Ele é o dono de tudo. Tudo está no controle do Senhor. Por isso nós podemos descansar. Nós podemos confiar. Se você puder levantar as suas mãos e declarar ao dono do seu coração essa canção, então faça isso, meu querido. Dono do mundo, dono do meu coração, tu és o Deus soberano, és soberano. Está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio. Nós levantamos as nossas mãos e declaramos: grandioso, vencedor, em teu nome há poder, glorioso, majestoso.
Senhor na nossa vida. Oh, só Tu és, Senhor Deus poderoso. Grandioso, vencedor. Você pode declarar ao Senhor: Teu nome há. Não há outro nome que tenha poder. Glorioso, só Tu és, Senhor. Majestoso, minha vida eu te dou. Você pode declarar mais forte ao Senhor: grandioso, vencedor. Em Teu nome há poder. Tu és glorioso, glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou. Te entregamos, Senhor. Te entregamos a nossa vida, Deus. Há outro Deus maior, há outro Deus melhor. Tu és o nosso Deus de amor. Entregamos sim a nossa vida no Teu altar neste lugar, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Não queremos que seja apenas uma canção, mas queremos que seja uma verdade, Pai. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar
Continue cantando, meu querido. Continue cantando e declarando essa verdade na sua vida, que nós vamos entregar tudo nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. O que o mundo dá não tem valor nenhum para nós. Que isso seja verdade mesmo, que não seja apenas a frase de uma canção, mas que seja realidade na minha vida, na sua vida. O que o mundo dá, Senhor, eu quero colocar aos pés da cruz do Senhor, Pai. A dor que o mundo traz está nos pés da tua cruz, Senhor. A tristeza que o mundo traz está na cruz do Senhor. As riquezas, a glória, a fama, o poder está nos pés da cruz do Senhor Jesus. Entregamos tudo a ti, Jesus. Tudo a ti, Senhor. E eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. Há um hino que diz assim: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você pode declarar isso? Tudo entregarei. Entregamos tudo a ti, Pai. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Deixaremos aos pés da cruz, Senhor, toda a honra, toda a glória que o homem quer ter, Pai. Toda a dor, toda a tristeza que o mundo traz, Pai, está aos pés da cruz. Toda a doença, toda a enfermidade, Senhor, está aos pés da cruz. Entregamos tudo nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. Tem o controle da nossa casa, da nossa família, dos nossos bens. Está tudo depositado aos pés da cruz do Senhor. Que a tua entrega, meu querido, que a minha entrega seja uma entrega verdadeira, declarando que o mundo dá está aos pés da cruz do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, é a nossa entrega, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Hoje nós vamos falar sobre família e eu sei que sempre quando nós separamos um mês para falar sobre esse assunto, às vezes algumas pessoas elas ficam desconfortáveis com essa abordagem. Eu sei que muitas pessoas até às vezes quando falam, vai falar sobre família, acho que eu não vou na igreja esse mês não. Que tipo de pessoas são essas que não querem vir à igreja quando se trata desse assunto? São pessoas que estão desconfortáveis, são pessoas que infelizmente sofrem com rótulos da sociedade e são afetadas por não terem as famílias do padrão que nós imaginamos que seja. Aquele padrão, papai, mamãe, filhinhos. Eu não tenho dúvida de que esse seja o padrão bíblico. Eu não tenho dúvida de que Deus instituiu a família. E como família Ele deu um homem, a mulher. E também trouxe a oportunidade de criação através dos filhos. Nós nos tornamos também coparticipantes em Deus no processo criativo quando nós podemos ter filhos, gerar filhos. Agora, a verdade é que a minha pergunta é, será que esse é o modelo das famílias atuais? Será que esse é o modelo em vigência nos dias atuais? Será que esse é o modelo de família que nós estamos vivenciando, experimentando na igreja, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, com as pessoas que nós convivemos? Esse é o modelo?
Porque eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive há um tempo atrás e eu percebi que esse já não é mais o modelo predominante dentro da nossa sociedade. Parece que a família ela passou por uma nova ressignificação, uma nova conceitualização e um novo padrão familiar está se instituindo. E aqui eu não estou falando de famílias que nós chamamos de famílias que são homossexuais. Não estou falando disso. Eu estou falando de famílias que perderam aquela característica de pai, mães e filhos, que às vezes são apenas pais e filhos, apenas são mães e filhos, apenas são filhos com os avós, às vezes são filhos sem os pais, às vezes são os filhos que são criados pelo padrasto e da mãe, ou às vezes são filhos que são criados pela madrasta, mas são apenas do pai, filhos que visitam os pais no final de semana, filhos que visitam as mães no final de semana, pais que têm uma esposa que já não é mais a esposa primeira, e essa configuração de família tem trazido uma certa confusão na nossa mente. Então, quando eu falo numa nova configuração de família, eu falo desse novo maneira de ser, que deixa muitas vezes a gente desconfortável para falar sobre família, inclusive dentro da própria igreja. Porque quando eu fui fazer um estágio da meu curso, o primeiro curso que eu fiz, chamado Pedagogia, eu fui numa escola e tive a oportunidade de ver como estamos, de uma maneira muito desastrosa, envolvidos por um novo conceito de vivência familiar. A professora, naquele momento, de uma escola particular, ela incentivou os alunos a construírem a árvore genealógica de suas casas. Então ela fez, para construir a ideia, a identidade de cada uma das crianças, que faz parte do processo educativo, ela lançou a ideia de fazer a árvore genealógica no fundo da sala. E eu tive a oportunidade de acompanhar durante algumas semanas a construção dessa árvore genealógica. Que tragédia, que tristeza. Porque as crianças, primeiro, elas não sabiam quem colocava na árvore genealógica. Eu as via perguntando com muita frequência aos professores: mas eu posso colocar o papai que não mora comigo? Mas eu posso colocar o papai que não é o meu papai, mas que mora comigo? Eu posso colocar a mamãe que não é a minha mamãe, mas que é a esposa do meu pai? Eu posso colocar o vovô, porque foi o vovô e a vovó que me criaram? Como construir uma árvore genealógica em tempos onde a família está passando por esse processo, onde nós podemos sim, definitivamente dizer que é um processo destrutivo? Sim, não temos dúvida disso. Mas como a gente pode falar? O papai que mora longe, o vovô, o padrasto. Isso mostra para mim, queridos irmãos e irmãs, que aquele padrão de família que nós imaginávamos e que os nossos avós tinham, quando nós falávamos em família, ele se esfacelou, ele se perdeu, ele se desintegrou. Porque hoje, quando nós falamos com famílias nas igrejas, nós podemos falar dessas novas configurações familiares. Isso mostra que a leitura do mundo que está ao nosso redor também é importante. Porque o que está acontecendo lá fora também está nos afetando aqui dentro. O que está acontecendo no mundo ao redor, de pessoas que estão vivendo novas configurações familiares, também está acontecendo dentro da igreja. Porque essas pessoas que se divorciaram, pessoas que ficaram viúvas, pessoas que perderam seus casamentos, pessoas que infelizmente passaram por um processo de desintegração familiar, pessoas que não conheceram seus pais, pessoas que não sabem quem são as suas mães, elas estão se convertendo, elas estão entrando à igreja e nós não temos uma mensagem que as aborde, nós não temos uma mensagem que traga para elas esperança. Nós não temos uma mensagem que as coloca no centro da graça de Deus, porque quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre o pai, a mãe, os filhos e ponto. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com você. Eu quero que você não se levante, não saia, por favor, nem se identifique. É só para você imaginar. Eu queria convidar nesse momento a sair dessa igreja, não saia, tá bom? Mas é só para você imaginar como ficaria a nossa igreja ao final dessa dinâmica. Eu queria que saísse dessa igreja nesse momento todas as pessoas que são divorciadas. Eu queria que saísse dessa igreja, por exemplo, todas as pessoas que são viúvas. Eu queria que saísse dessa igreja, por exemplo, todos os filhos que são filhos de pais separados. Eu queria que saísse dessa igreja todas as pessoas, as mulheres que são mães solteiras. Que saísse dessa igreja todos os homens que têm filhos fora do casamento, que não é a sua família atual, mas que têm filhos antes de relacionamentos, ou que apareceram até através de uma traição, de um adultério. Eu queria convidar a sair nesse momento todas essas pessoas. Irmãos, nosso grupo se reduziria essa noite. Nosso grupo ficaria pequeno aqui essa noite. Porque você está aqui, e você também é fruto dessa desintegração familiar. Eu sei que você também não conheceu o pai, não teve convívio com a mãe, foi criado pelos avós.
eu sei que você ficou viúva, eu sei que você perdeu a sua esposa, eu sei que você perdeu o seu marido, eu sei que você teve um processo de destruição familiar, e eu não quero convidar você a sair aqui essa noite. Eu quero convidar você a ficar essa noite e entender que a palavra de Deus tem uma mensagem para você também. Você que perdeu o seu casamento, você que perdeu a sua família, você que está no segundo casamento, Deus tem uma palavra para você aqui também essa noite. Deus também quer falar para você, porque você também é família. Há uma mensagem de Deus para o seu coração, há uma mensagem de Deus para a sua vida. O problema é que a igreja ficou em silêncio diante de muito tempo, e as famílias foram ainda sendo mais machucadas, mais feridas em relação a isso. E vamos falar o seguinte, vamos colocar de um lado o silêncio da igreja para essas pessoas. Vamos falar do silêncio da igreja para esse tipo de configuração familiar. E vamos falar da relativização moral da família lá fora. Irmãos, nós estamos em maus lençóis. Porque se a igreja não tem uma mensagem para a família atual, e se o mundo tem uma mensagem distorcida para a família atual, então nós estamos com problemas. Nós temos a mensagem da graça. Nós temos uma mensagem que pode afetar as famílias que estão aqui essa noite, seja qual for a configuração da sua família. Agora, olha que interessante. Eu sei que essa noite eu vou romper um silêncio que talvez seja polêmico. Eu sei que eu vou entrar num território arenoso, movediço. Eu sei que eu vou entrar num território que não é muito seguro para um pastor pisar. Mas eu tenho que romper o silêncio, porque eu sei que você também precisa ouvir essa mensagem aqui. E eu acredito ser necessário uma exposição clara sobre esse tema. Eu sei que eu corro alguns riscos aqui essa noite, de ser mal compreendido, de ser mal interpretado, e de achar que eu estou relaxando os padrões morais, e de achar que eu estou relaxando os princípios familiares. Eu sei que você pode entender isso. Mas eu quero apresentar para você algumas convicções pessoais, para ver se a gente minimiza os danos dos seus preconceitos racionais e os danos da sua tradição religiosa. Deixa eu apresentar algumas convicções pessoais para você saber por onde eu estou caminhando. Primeiro, eu acredito que o melhor padrão de família é pai, mãe e filhos. Eu acredito nisso. Pai, mãe e filhos. Esse é o padrão de família que Deus criou. Eu acredito nisso. Segundo, eu não autorizo separação de casais. Casal que vai no meu gabinete para pedir aconselhamento conjugal, ou mulher, ou marido que vai no meu gabinete falar que está separando e pedir autorização para o marido, do pastor, eu não dou autorização para separação, irmãos. E eu também não falo para ficar casado, irmãos. Eu falo para a pessoa ela ponderar todos os princípios, ponderar todos os prejuízos, ponderar todas as perdas, cuidar de todos os prejuízos na sua vida, e ela decidir por isso, porque nós não somos gurus espirituais para decidir crises familiares, onde você está em processo de decisões que vão definir o seu futuro, e depois vai derramar sobre a vida do pastor essa decisão. Deixa eu dar um exemplo. Suponhamos que você vem e fala para mim, pastor, o meu marido está me batendo, o meu marido está me maltratando, ele pegou uma faca essa semana e falou que ia me matar. Pastor, eu estou saindo do meu casamento. Irmãos, eu não posso falar para ela, não, você tem que ficar no seu casamento, você tem que estar no seu casamento, você tem que acreditar no seu casamento. Eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque se essa mulher fica nesse casamento e acontece uma tragédia, de quem é a culpa? O pastor falou para ela ficar lá. E eu também não posso falar para ela, saia desse casamento. Você tem que sair, abandonar, o seu marido é um risco para você, vai lá, denuncia. Eu não posso dizer isso para ela, para sair do casamento, por quê? Pode ser que esse homem se transforme e seja um homem de Deus, e ela vai falar assim para mim, pastor, está vendo? Eu saí do meu casamento quando você disse, ele se converteu um homem de Deus agora. Vocês perceberam onde a gente está pisando? Isso é uma decisão pessoal de quem vive em quatro paredes. Agora eu vou falar a terceira coisa, eu sou sempre a favor do casamento. Se uma pessoa vem pedir aconselhamento, eu falo, pese e pense no casamento. As pessoas elas vêm e perguntam para mim, pastor, o que você acha? Eu falo, você deve lutar e orar pelo seu casamento. Agora, como você vai conduzir isso? Isso é uma decisão sua, pessoal. Eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para andar com você, estou aqui para oferecer o apoio da nossa comunidade, mas essa é uma decisão sua. Quarto, eu nunca vi um divórcio resolver por completo os problemas de alguém. Nunca vi um divórcio resolver e melhorar a vida de alguém. Falar, não, vai melhorar, pastor, quando divorciar. Eu, na minha experiência pastoral, eu nunca vi isso. Eu também não sou a favor de divórcio, porque eu acredito que Deus deu a carta de divórcio a Moisés pela dureza do coração. Foi o que Jesus disse. Para amenizar os problemas do coração endurecido, Deus ofereceu a carta de divórcio lá através do Moisés, da legislação judaica. Outra convicção minha é que eu não acredito que um segundo casamento vai fazer a pessoa ser mais feliz do que o casamento anterior. Eu acredito que ela pode sim lutar pelo seu casamento e não ficar dentro do casamento imaginando que um segundo iria melhorar a sua situação.
Isso também é um equívoco. Mas eu acredito que pessoas que conheceram Jesus no segundo casamento têm chance de ser tão felizes quanto no anterior. Pessoas que encontraram a palavra da salvação e que no tempo da ignorância perderam seus casamentos, fizeram escolhas erradas, Deus tem a possibilidade de oferecer grandes coisas e grandes momentos para uma nova vida, e inclusive se isso envolver um segundo casamento. Eu acredito que um pai que tem uma filha fora do casamento e não é nem casado mais, pode ser um pai íntegro, honesto, uma boa referência para sua filha, sim. Mas eu acredito ainda que um ótimo modelo é o pai e a mãe dentro de suas casas, educando seus filhos. Estou consciente do estrago que causa uma desintegração familiar, principalmente na identidade dos filhos. Eu estou consciente. Eu sei que a desintegração familiar nunca será o caminho para uma vida mais realizada. Também estou consciente disso. Agora, o que eu preciso essa noite com você aqui, que você entenda o caminho que eu quero trilhar, é que a gente precisa quebrar esse rótulo. Esse rótulo que tem machucado famílias dentro da nossa comunidade. Esse rótulo que machuca as pessoas que infelizmente já não vivem o padrão que nós estamos falando como se fosse o padrão ideal. Que são chamadas de famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? Dentro do movimento evangélico, uma família disfuncional é aquela que já não é mais composta do pai, a mãe e os filhos. Mas é tão triste essa palavra, porque família disfuncional significa que ela perdeu a função, ela está em colapso, ela está num profundo distúrbio. Essa é a realidade. Ao que não atendem mais ao padrão, portanto, são agora disfuncionais. Mas quem disse que uma família composta de pai, mãe e filhos é uma família funcional? Quem disse isso? Porque, irmãos, sinceramente, conversando com vocês aqui de homem para a igreja, sinceramente, nós temos visto muitas famílias padrões, mas que na verdade são totalmente disfuncionais. É o pai, a mãe e os filhos dentro da casa, mas o pai que não conversa com a mãe e dorme em quartos separados. É o filho que não conversa com o pai, que tem um trauma infantil com o pai, que tem uma rebeldia, uma mágoa, um rancor que está alicerçado na sua alma. É o marido que não respeita a esposa, que a maltrata com as palavras grosseiras e até com agressões físicas. Mas são uma família funcional do ponto de vista do rótulo. Eles entram no mesmo carro, moram na mesma casa, frequentam a mesma igreja, mas vivem em disfunção de mundo, vivem em disfunção de espiritualidade, vivem em disfunção de sentimento. Portanto, quando nós falamos em famílias disfuncionais, nós não estamos falando em padrões de família. Nós estamos falando de famílias que perderam a capacidade de serem operadas pela graça de Deus, de serem conduzidas pela misericórdia de Deus. Famílias que perderam a capacidade de perdoar, de amar, de caminhar em integridade, de caminhar em respeito, de desenvolver cumplicidade, de amar o companheirismo. Então, família disfuncional essa noite pode ser a sua. Pode ser que essa noite aqui uma mãe solteira que trabalha durante o dia, deixa sua filha na creche durante o dia e à noite se esforça para dar carinho, atenção para sua pequena. Finais de semana ela dedica muito tempo para passear com a sua filha, para poder prover para a sua filha sustento emocional. Ora com a sua filha, lê a Bíblia com a sua filha, vai à igreja com a sua filha. Pode ser que essa mulher, mãe solteira, tenha uma família muito mais funcional do que algumas pessoas que não oram com seus filhos, maltratam seus filhos, amaldiçoam as suas escolhas, não conversam com eles, estando dentro da própria casa. Portanto, família funcional é uma família que tem a operação da graça de Deus, e não é uma família que tem um padrão, um layout, né, uma configuração que nós falamos como ideal. Repito, na minha opinião, pai, mãe e filhos é o modelo de família bíblico. Porém, o pecado também afetou esse modelo. O pecado também alterou esse modelo. Por isso, a minha pergunta para você essa noite: você tem uma família disfuncional? Você é o pivô dessa família disfuncional? Você é o marido que transforma essa família em família disfuncional? Você é a mulher que transforma essa família em família disfuncional? Você é o filho que transforma a sua casa num caos e numa família disfuncional? Essa é a pergunta que você tem que fazer ao entrar nessa igreja. Portanto, eu entendo que toda a família precisa da graça de Deus. A família é composta por pai, mãe e filhos. A família é composta por mãe e filha. A família é composta por pai e filha. A família é composta por padrasto, por mãe e filha. A família é composta por madrasta, por mãe e filha. A família é composta por avós e netos. Toda a família precisa da graça de Deus. Viúvos precisam da graça de Deus nessa comunidade para superar a sua solidão.
Pessoas divorciadas precisam da graça de Deus e do acolhimento dessa comunidade para superar a dificuldade da vida que lhe traz por estar separada ou separado. Mães e pais solteiros precisam da graça para minimizar os impactos negativos na vida dos seus filhos, precisam dessa comunidade. Pessoas que estão no segundo casamento essa noite também precisam de acolhimento, precisam de graça, de menos acusação, de menos dedo em riste e de mais amor, para não cometerem os mesmos erros cometidos no relacionamento anterior sem Jesus. Eu entendo que a família toda, todos os entes, todos indistintamente precisam da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Pais e mães que infelizmente receberam a notícia que a identidade sexual dos seus filhos em casa ou na sociedade está deturpada e destruída, seu filho também precisa de graça, seu filho precisa de menos acusação, seu filho precisa de menos dedo no rosto, precisa de mais amor, mais colo, mais carinho, mais ministração da palavra. Irmãos, todos nós precisamos da graça na família, da misericórdia de Deus na família. Todos nós precisamos de Deus na família, sabe por quê? Porque todos nós não temos a família perfeita. Você pode bater no seu peito e falar, eu tenho a família perfeita. Eu vou ser o primeiro a chamar você de hipócrita. Você pode bater no peito e falar, eu tenho a família perfeita. Eu vou chamar você, o seu primeiro a chamar você de mentiroso. Porque eu nunca vi uma família perfeita. Nunca encontrei na minha vida, e eu não encontrei nem na Bíblia, com homens de Deus, nem Jesus teve família perfeita. E você quer dizer que tem a família perfeita? Meu irmão, minha irmã, cá entre nós, vamos ser sinceros, vamos tirar as máscaras, vamos pedir perdão, vamos reconciliar, vamos abraçar mais, vamos mostrar nossas fraquezas, vamos revelar as nossas fragilidades, vamos apresentar nossas vulnerabilidades, e vamos dizer, sim, não sou uma família perfeita, mas estou em processo de graça de Deus na minha vida. Deus está operando na minha família, Deus está operando no meu casamento, a graça de Deus é suficiente na minha casa. Portanto, para entender melhor o que eu estou querendo dizer para você, eu quero nessa noite dividir essa mensagem em 3 momentos distintos. Eu quero mostrar para você o que é a criação da família, qual é o padrão da família. Segundo, eu quero mostrar a queda da família, onde nós perdemos a configuração familiar, onde está a raiz do nosso problema. E em terceiro, eu quero mostrar a redenção da família e o projeto de Deus na família. Essas 3 divisões estão no texto de Gênesis. E eu vou ler com você a partir de agora. Mas ao final dessa exposição, o que eu quero que você entenda, e o que nós precisamos sair daqui essa noite, é com a ideia que a família que nós temos hoje, por melhor que seja a sua família, ainda é uma caricatura da família projetada e idealizada por Deus sem pecado. Por mais que a sua família seja bonita, por mais que a sua família seja agradável, por mais que a sua família seja bela, por mais que a sua família seja uma família nos moldes tradicionais, eu quero dizer que ainda assim a sua família é uma caricatura da família perfeita, idealizada por Deus no Jardim do Éden. Nós vamos ver essa família agora. Graça para as famílias disfuncionais é o título da mensagem essa noite. Primeiro, a família é um projeto criativo de Deus. E onde eu encontro isso? A família é um projeto criativo de Deus porque em Gênesis 1, 26 a 31 diz assim: então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim se foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Repita comigo, muito bom. Passaram-se tarde e manhã e foi-se o 6º dia. A família, ela não é somente criação de Deus. A família é a melhor criação de Deus. Não sei se você consegue entender isso, que nós falamos que a família é a coroa da criação de Deus. Ou seja, Deus faz todo o universo.
No primeiro dia ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. No segundo dia ele cria os luminares. No terceiro dia ele começa a fazer as criações, aves, peixes. E no quarto dia ele traz todas as formas de cores e coloridos na natureza e no universo. No quinto dia ele faz todas as coisas. E a Bíblia diz que quando ele vai fazendo, ele vai dizendo: eis que tudo é bom. Grave essa palavra: eis que tudo é bom. Ele olha a criação, ele olha a zebra, ele vê a girafa com o pescoço grandão, ele vê o elefante com aquela tromba engraçada, ele vê todos os animais, ele vê as árvores, ele vê uma orquídea, ele vê um lírio, ele fala: isso que tudo é bom isso daqui. Sou um ótimo design de interiores, é bom. Mas de repente ele começa a fazer do pó da terra um amasso de barro, e ali ele forma um boneco de barro. Sopra sobre as narinas desse boneco de barro. E esse boneco de barro passa a ser a alma vivente. E esse homem se chama Adão. Deus olha para ele e fala assim: não é bom. Grave essa palavra: não é bom. Primeiro, ele olha a criação e diz: eis que tudo é bom. Quando ele olha o homem sozinho, ele diz: não é bom. A única coisa que não é bom na criação de Deus é que o homem esteja só. E quando Deus diz não é bom, agora ele vai fazer uma outra coisa, e ele vai pegar a mulher. E diz a Bíblia então que Deus pegou o cérebro do homem, tirou e fez a mulher. E então, não foi assim não, né? Alguns dizem que o homem perdeu a cabeça quando criou a mulher, mas não perdeu não. Deus tirou da costela de Adão, né? E da costela de Adão ele fez a Eva, a sua mulher. E então quando Deus olha Adão, Eva, os abençoa e diz: eis que tudo é muito bom. Casamento é muito bom. Família é muito bom. A única coisa que Deus não quer para o ser humano é que esse homem esteja só. Talvez seja por isso que o Salmo de número 68, versículo 6 diz assim: faz com que o solitário habite em famílias. Eu sou agraciado por Deus, porque Ele fez de um solitário pudesse habitar em famílias. Não sei se você recebe essa alegria, esse privilégio de poder habitar em famílias. Por esse motivo eu posso dizer que a minha família, a sua família, é um projeto especial de Deus. Não, irmãos, a família não é uma evolução biológica que transformou um corpo de um homem vivo simplesmente em homem e mulher. Não, irmãos, não é um fenômeno sociológico a família, de agrupamento e de sobrevivência. Também a família não é uma instituição humana com o princípio de preservação da espécie e de reprodução. Não, irmãos, a família não é uma criação do Estado. O pastor não tem direito de dar início a uma família. Quem dá início à família não é a igreja. Quem dá início à família não são os governantes. Quem dá início à família é Deus, através da união de um casal. Então a família é um projeto de Deus para a sua criação. A família não é uma instituição biológica, não é uma necessidade biológica. A família não é uma instituição humana nem política. A família é uma instituição divina. Foi Deus quem criou. Por isso muito me admira o Estado querer interferir em algo que é de origem e de competência somente de Deus. Muito me admira o Estado oferecer apostilas e cartilhas que destroem o conceito de família no algo que somente Deus tem autoridade para mexer e transformar. A família é uma instituição de Deus. A família é o ato criativo de Deus, porque se não tivesse esse ato, a obra da criação não seria muito boa, ela seria boa. Não seria muito boa, seria apenas boa. E não sei se você consegue ver o colorido da família. Não sei se você consegue ver a maravilha da família. Não sei se você consegue ver a possibilidade de não estar só. Irmãos, como é gostoso não estar só. Como é gostoso colocar minha esposa no carro e viajar junto com ela. Como é gostoso chegar no final da tarde e ter uma casa e um lar onde eu posso chegar e ver os meus filhos. Como é gostoso ter companhia para essa jornada na terra e a gente não andar sozinho. Como é gostoso a gente poder desfrutar os prazeres da família, um sorvete no final da tarde com os filhos, um passeio no parque, uma viagem juntos, um ato sexual entre o casal. Como é gostoso desfrutar os prazeres que Deus nos deu, a experiência da paternidade, da maternidade, de pegar no braço aquele bebezinho, carinha de joelho, mas que para você é a coisa mais linda do mundo. Como é gostoso a experiência em torno da mesa, os netos enchendo a casa, os bisnetos visitando, ainda que com seus aparelhos celulares na mão, ainda que com corte de cabelo diferente, ainda que com shorts caindo e mostrando a cueca. Como é gostoso receber a família em casa. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos.
Como é bom saber que a criação, Deus nos deu a oportunidade de viver em comunidade, inclusive na família. A palavra de Deus diz que nós temos a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais, coeternos, e são a comunidade exemplar e eterna. Não é hierarquia, não existe o melhor nem o pior. Pai, Filho e Espírito Santo são comunidade eterna, são a primeira família que nós conhecemos. Quando Deus olha e diz para assim, não é bom que o homem fique só. De onde Deus tira essa ideia que não é bom ficar sozinho? Da Trindade. Deus, Ele não é três deuses, mas é um Deus eterno na comunidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que sabem que não há possibilidade do ser humano conduzir a sua vida sozinho, por isso Ele importa o modelo de Trindade e coloca na família. Se na Trindade tem Pai, Filho e Espírito Santo, a família também vai ser composta de pai, de filho e de mãe. Que coisa maravilhosa isso, essa oportunidade de mostrar que a família é um atestado do poder criativo de Deus. A família é o colorido do mundo, seja como for a sua família. A sua família é o colorido do mundo. Pastor, mas eu tenho uma filha e não sou casado. A sua família é o colorido do mundo, faça da sua filha o colorido da sua história. Pastor, mas eu tenho 2 filhos e meu marido me abandonou. Faça dos seus filhos o colorido da sua história. Faça da sua família, ainda que não seja padronizada, o ambiente da graça de Deus. Mas pastor, eu moro com os meus pais e moro com o meu padrasto. Faça da sua família o colorido de Deus. Pastor, eu tenho pai, mãe, glória a Deus por isso. Faça da sua família o colorido de Deus, porque a família é o projeto criativo de Deus. Mas não somente isso. A família sofreu a ação destrutiva do pecado. Como eu sei disso? Gênesis também, 1 capítulo depois, aliás, 2 capítulos depois da criação, nós temos essa narrativa. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se, grave essa palavra, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, e porque estava nu, me escondi. Note a palavra esconder, ficar em oculto aqui, aparece 3 vezes, olha só. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que me deu por companheira, que me deu do fruto da árvore, então eu comi. E o Senhor perguntou à mulher, o que foi que você fez? E a mulher falou, foi a serpente que me enganou e eu comi. É mais ou menos assim. Deus chega para Adão, Adão está escondido, e pergunta a Adão, Adão, o que aconteceu? Ele falou assim, é o seguinte, Senhor, o problema é a mulher que o Senhor me deu. Então Adão está aqui e aponta para a mulher, para a esposa. E Deus dá uma olhadinha para a esposa olha e fala, e você, Eva? Não, foi a serpente. Então ela aponta para a serpente, Deus pergunta, é você, serpente? A serpente não tinha braço, ficou com a culpa sozinha. Não tinha para que apontar. Desde então nós estamos apontando para alguém que é o sinônimo da nossa desgraça. Desde então, o nosso dedo está apontado para as pessoas que são um reflexo da nossa infelicidade. É você, seu marido, é você, sua esposa, é você, esse filho mal acabado, é você que teve esse momento de traição, é você que é o responsável pela nossa casa, é você pelo seu desemprego, é você pelo seu relaxo, é você. Sempre, irmãos, sempre, desde a história da criação, o ser humano está com o dedo apontado para o outro, porque o outro é o demônio, o outro é o capeta da história, o outro está desintegrando a família, o outro está comprometendo a felicidade do lar. Isso é a realidade do pecado. Quando a gente para de olhar para nós e começa a apontar o outro que é responsável pela nossa felicidade. Quando a gente para de olhar as nossas fraquezas e debilidades e passa a apontar os outros como os responsáveis pelas nossas tragédias e insucessos. Família, irmãos, sofreu a ação destrutiva do pecado, sim. Adão lançou a culpa sobre Eva, Eva sobre a serpente, de lá para cá a gente tem lançado culpa sobre os outros. Portanto, desde a queda dos primeiros indivíduos, a família não ficou imune ao vírus do pecado. Pode-se notar a presença indesejada do pecado em todas as famílias da terra, todas, inclusive a sua. Vou dar um exemplo para você, como o pecado manchou a história familiar. Deixe-me citar alguns aqui. Na família de Adão, nós temos depois disso o primeiro assassinato.
Lembre-se, a comunidade trindade cria a comunidade família. A força do pecado vem para matar dentro da família e desfazer a comunidade trindade. Olha só, a força do pecado é desfazer relacionamentos. É desfazer o que Deus criou. Por isso que Jesus diz, o que Deus uniu não separe o homem. Agora, olha só, na família de Adão tem o primeiro assassinato. Depois, na família de Noé, a gente vê o primeiro desrespeito. O Cã viu Noé nu e começou a zombar do Noé. Na família de Ló, nós encontramos o primeiro caso de incesto. A relação das filhas com o próprio pai. Na família de Jacó, nós encontramos a mentira, o engano e a presença do ultraje, da humilhação e do favorecimento, da inveja, do ciúme, de uma mãe que quer privilegiar um filho em detrimento do outro. Na família de Davi, essa aqui é boa, hein? Olha a família de Davi, homem segundo o coração de Deus. Olha a família de Davi, nós temos adultério, assassinato, incesto, rebelião e outras coisas que não vai dar tempo de a gente falar aqui. Na família de Jesus, o Messias, o Salvador da história da humanidade, nós encontramos relatos de ciúme e de descaso. Os irmãos de Jesus, irmãos, Jesus teve irmãos, tá bom? Maria concebeu Jesus estando virgem, mas depois disso, Maria deu à luz a outros irmãos para Jesus. E Jesus teve irmãos que o chamavam de louco, de desvairado, de maluco. Nós temos relatos de ciúme e de descaso na família de Jesus. Tudo isso prova para mim e para você que a família não ficou isenta da consequência do pecado. Que dirá a sua? Não adianta passar uma maquiagem, não adianta fazer uma camuflagem da família. Nós estamos afetados pelo vírus do pecado, sim. Quantos maridos aqui não são egoístas? Quantos maridos aqui não querem trocar a roda do carro, mas não querem pintar a casa para a esposa? Quantos aqui, maridos, não querem colocar um som no carro, mas não querem comprar geladeira nova para a esposa? Quantas esposas também não sofrem com o egoísmo, que querem as coisas para elas e não sabem ceder para que o marido também esteja feliz? Irmãos, desde então, o vírus do pecado está presente nas famílias. E inclusive nós passamos a reproduzir esse pecado nos nossos filhos. E o resultado do pecado em nós tem afetado as nossas famílias. Deixa eu falar alguns exemplos. Rebeldia de filhos, falta de perdão, traição, inveja, ciúmes, descaso, desrespeito, abandono, agressão física, agressão moral, agressão intelectual, agressão verbal. Em todas as instituições do mundo, a que mais sofre é a família. Porque a família é esse ambiente de construção de relacionamento e de fidelidade, de entrega total, de se abrir para a decepção e para a frustração, porque o amor é uma arma que você entrega para o seu companheiro e ele pode usar contra você. Isso é amor. Uma pessoa que não está vulnerável ao outro, ela não ama. Um marido que não se entrega à sua esposa completamente, não ama. Ele está se protegendo. O amor é a única palavra que mostra que estamos vulneráveis ao outro. O outro pode nos trair. O outro pode nos decepcionar. O outro pode nos enganar, porque nós demos a condição para ela fazer isso por causa do amor. Quem não ama se protege. Quem não ama não se sente traído. Quem não ama não se sente decepcionado, porque ela se protege por isso. Agora, Paulo já tinha dito que a família iria de mal a pior, porque os indivíduos que compõem a família estão indo de mal a pior. Então, não dá para dizer que a sua família é perfeita sendo que você é imperfeito. Não dá para dizer que a sua família é perfeita, sendo que a sua esposa é imperfeita. Eu quero aqui falar para você uma coisa muito importante. Tire essa culpa dos seus ombros, de que você tem que ser um marido perfeito. Você não é, você não será, nunca será, mas você pode ser um marido abençoado. Você não foi um marido perfeito e nunca será, mas você pode ser um marido abençoado. Tire esse peso dos seus ombros, que você não tem a família perfeita. E você nunca terá, nunca teve e nunca terá no futuro. Não existe família perfeita. Eu não acredito nisso, mas eu acredito em família abençoada e feliz. Você pode ter uma família abençoada e feliz. Você não terá uma família perfeita, mas vai ter, em nome de Jesus, uma família abençoada e feliz. Eu não tenho uma família perfeita, sabe por quê? Porque o pastor Denis é cheio de defeitos. Basta você conviver um pouquinho comigo que você vai ver que a Vanessa é uma heroína. Uma mulher de Deus. Eu não sou uma pessoa fácil, portanto, como eu quero ter um casamento perfeito? Mas eu tenho um casamento abençoado e feliz. Eu tenho um casamento onde nós pedimos perdão, onde nós conversamos, onde nós somos cúmplices. E eu quero que você, essa noite, olhe para o seu casamento e veja a possibilidade de não ter um casamento perfeito, mas ter um casamento abençoado. Ter um casamento feliz. Atenção, você jovem que está aqui, que vai casar.
né? Aquela conversinha boba. Eu estou casando porque ela me faz feliz. Isso é narcisismo, meu filho. Vai se converter, mano. Vai casar para ela te fazer feliz? Você tem que casar para fazê-la feliz. Esse é o problema de casamentos, eu como pastor que tenho feito. Eu faço casamento de gente narcisista, que vem aqui para casar e para falar assim, eu quero que ela me faça feliz. Não, assuma a sua responsabilidade, faça-a feliz, faça-o feliz, e então os dois encontrarão a felicidade. Aquela história de cara metade, sabe? Ela é metade da minha laranja, ela é metade da minha panela, ela é metade não sei do que. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia fala que nós somos um ser humano inteiro, que se une a uma pessoa inteira, e os dois se tornam um completo. É isso. Não é uma pessoa metade. Nós não somos metade. Nós somos inteiros que se reúnem para se tornar um inteiro completo. Agora olha só que interessante. Vou colocar um exemplo aqui. Aula de matemática. 1 com defeitos, mais 1 com defeitos, é igual a 1 elevado ao quadrado de defeitos. Olha que maravilha. Olha que lógica, irmãos. A Bíblia não é metade mais metade que torna 1. A Bíblia não fala de 1 mais 1 que torna 2. A Bíblia fala de 1 mais 1 que se torna 1. Esse é um mistério. E como nós queremos ter uma família perfeita? Se nós somos os indivíduos atingidos pelo pecado. Olha só como seriam esses indivíduos. Timóteo, Paulo fala para ele assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, os homens serão amantes de si, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tem aparência de piedade, mas nega o poder. Afasta-te também desses. A gente não vê isso na nossa sociedade. A gente não vê isso dentro da nossa casa. Irmãos, nós fomos afetados pelo vírus do pecado. E não dá para ter uma família perfeita quando o pecado está presente. É aí que entra a graça. É aí que entra o último ponto que eu gostaria de mencionar para você. A família, ela é primeiro lugar. Ela é projeto criativo de Deus. Segundo, ela sofreu a ação destrutiva do pecado. Terceiro, ela é o alvo redentivo de Deus. Criativo, destrutivo e agora redentivo. Deus quer redimir a família. Como eu sei disso? Olha só o que Deus diz para um homem depois do pecado. Ele diz em Gênesis 12:1. Então disse Deus a Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Note a palavra bênção, aparece 3 vezes também. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de vocês. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que Deus está dizendo para Abrão é o seguinte: meu filho, o pecado entrou, hein? Destruiu. A coisa não vai ficar legal. Mas eu vou levantar em você um homem que vai ser um povo exclusivo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. De você então virá o Salvador da humanidade. E ele sim completará o seu trabalho. Ele sim completará a obra. Ele sim fará o trabalho por inteiro. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Deus promete a Abraão que as famílias da terra seriam abençoadas. E essa promessa recai sobre mim e você. Por quê? Porque em Jesus Cristo nós estamos alinhados a essa promessa. Por quê, irmãos? Porque olha só que interessante. Se você notar, mesmo com a ação destrutiva do pecado, quando Deus chama Abraão, ele deixa claro que o projeto de bênção é para todas as famílias, não é para qualquer uma. Não é para algumas, é para todas as famílias. Agora, a família é o lugar onde Deus quer agir. Se Deus começa a criação com família, a família perde a identidade, Deus chama Abraão. A família não resolve o seu problema, Deus envia Jesus Cristo. E Jesus poderia ter vindo como rei, poderia ter vindo como sacerdote, ele poderia ter vindo como profeta, poderia ter vindo como anjo do céu. Mas como Jesus veio? Como bebê. Ele deitou no colo de uma mulher, foi amamentado por seio de uma das mulheres mais santas que já pisaram na face da terra. Uma mulher chamada Maria, uma mulher que foi a bem-aventurada por ser o recipiente da ação e da missão de Deus entre os seres humanos. Jesus Cristo nasceu numa família. Isso mostra que Deus quer restaurar e resgatar a família.
Jesus encarna-se na família, escolheu chegar como bebê para demonstrar como a família é valiosa para Deus. Jesus vai começar o seu ministério. Onde ele escolhe para começar seu ministério? Bodas de Caná da Galileia, o início de uma família. Jesus adora estar em ambientes familiares. Jesus adora estar em casas. Jesus adora estar em família. Então, o que te leva a pensar diferente disso? Seja você separada, divorciado, viúvo, pai solteiro, mãe solteira, seja você desquitada, seja você amaziado, seja você o que for, Deus pode entrar na sua história, Deus pode entrar na sua família, Deus pode restaurar e resgatar e redimir toda a sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para trazer aqui essa noite. Por quê? Porque eu creio num Deus que opera pela graça e não pela religião. Eu creio num Deus que opera pela graça e não pelos dedos apontados de seres humanos. Eu creio num Deus que opera pela graça e não nos preconceitos sociais. Eu creio num Deus que opera pela misericórdia nas nossas casas e na sua família. Deus pode restaurar. Deus pode transformar essa célula máter da sociedade que está sendo cancerígena, se você permitir que Jesus entre. Se você permitir que Jesus atue, se você permitir que Jesus afete a sua casa e que Ele seja o convidado de honra. Agora deixa eu terminar aqui com vocês e concluir. Como nós vamos viver esse princípio da redenção de Deus na nossa casa, permitindo que Deus atue na nossa família? Sua família é disfuncional? Sua família não é do jeito que você gostaria que fosse? Permita que Jesus entre na sua casa, porque é o princípio da correspondência. A criação mostra isso. Quando Deus vai criar os peixes, Ele olha para a água e diz: produzam as águas os peixes. Quando Deus vai criar as árvores, Ele diz: produza a terra as árvores. Assim como o peixe não pode viver sem a água, também a árvore não pode viver sem a terra, porque o peixe foi criado da água e a árvore foi criada da terra. É o princípio da correspondência. Quando Deus foi criar a família, Ele disse: faça-se a família. Não, façamos. Deus coloca a mão, Deus amassa o barro, Deus cria a família. Assim como o peixe não vive sem a água, porque da água foi criado. Assim como a árvore não vive sem a terra, porque da terra foi criada. Assim a sua família, a minha família, não vive sem Deus, porque de Deus foi gerado. A nossa família foi gerada em Deus e, portanto, ela só será restaurada em Deus. Não precisa ficar preocupado com tantas outras coisas. Leve a sua família ao altar de Deus. Coloque a sua família no altar de Deus e você experimentará o processo de restauração. Pastor, o pecado acabará? Não! Mas os efeitos desse pecado serão minimizados e a sua família, ainda que imperfeita, será abençoada e será feliz. Irmãos, eu creio que Deus é um Deus que opera pela graça. Deus é o Deus que dá novas oportunidades de construção de vida. E essa noite Ele te trouxe a esse lugar para falar para você: é possível ter uma família abençoada, é possível ter uma família feliz, ainda que a sua família não se enquadre nos padrões que nós dizemos como ideais. Mas Deus pode operar e fazer da sua família um espaço de bênção. Como eu sei disso? Jesus Cristo encontrou uma mulher, meio-dia, com um cântaro na cabeça. Jesus conversa com essa mulher. E depois de uma conversa, Ele oferece a água da vida e fala: pega essa água, mulher, fique com essa água, eu sou a água da vida. Jesus dá a oportunidade para uma mulher samaritana reconstruir a sua história. Jesus olha para ela e fala assim: quantos maridos você já teve? Eu sei disso, você teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. Já teve 5 e o que agora você tem não é marido. E Jesus fala: tome dessa água, porque a água que eu lhe der será um rio para fluir na sua vida. Jesus acredita em famílias disfuncionais também. Jesus pode atuar na sua casa. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar o seu futuro. Jesus opera pela graça. Saia do limiar do preconceito. Saia da depressão emocional que você tem vivido em virtude da sua família. Saia desses rótulos que estão ferindo a sua alma e venha para o ambiente da graça. Esta igreja tem por princípio oferecer um ambiente da graça. Nós não relativizamos a moralidade, nós não afrouxamos os princípios e os valores éticos, porém nós sabemos que esse lugar é o espaço da graça de Deus atuar, e aqui a sua família pode ter espaço para ser abençoada e também ser feliz. E nós vamos, em nome de Jesus, orar pela sua casa, aconselhar você, ajudar e andar ao seu lado, para que nossas famílias imperfeitas sejam ambientes para se transformar em plataforma de operação da graça de Deus sobre nós. É isso, irmãos. Venha para Jesus Cristo. Esta igreja é um lugar
onde todos nós entendemos que as nossas famílias são imperfeitas. E, portanto, bem-vindo ao time. Seja bem-vindo essa noite também. Seja bem-vindo à imperfeição. Todos nós somos iguais aqui. Portanto, nós vamos continuar clamando a Deus. Como eu oro pela minha família para ser abençoado e feliz, nós vamos orar junto com você para que a sua família seja abençoada e feliz, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Nós vamos participar de um momento familiar aqui agora. Infelizmente, você que não é batizado na nossa igreja, você que não é membro da igreja e de alguma igreja evangélica, infelizmente, essa noite nós vamos fazer a mesa do Senhor, baseado na confissão de que se você confessou Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, seu coração, de toda a alma, que Ele é e ressuscitou dentre os mortos, você pode participar da ceia do Senhor. Se você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, você pode participar da mesa do Senhor. Se você entende que Jesus te tirou do pecado e só Ele é o acesso direto à presença de Deus, sem intermediações, e Jesus nos levou de volta para Deus, você pode participar da mesa do Senhor aqui. Você que é membro dessa igreja, batizado, você pode participar dessa mesa aqui. Você que é membro de uma outra igreja evangélica, que está em comunhão com Deus, também pode participar dessa mesa aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos participar dessa mesa em família. E enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você viesse, em primeiro lugar você, e depois a equipe de louvor, depois que todos cearem, a equipe de louvor descerá com a sua família para cear, cada um com os seus entes queridos aqui, e nós vamos cear em torno da mesa. Não quero que você tenha pressa. Nós temos 10 minutos para a gente poder orar uns pelos outros. Vem aqui. Tome a ceia, abençoe sua esposa, seu marido, abençoe seus filhos. Semana passada você foi batizado, você pode participar da ceia. Semana passada você que batizou seus filhos, você pode ministrar o cálice e o pão para o seu filho e para a sua filha, e abençoar a vida deles também aqui à frente. Esse é o princípio essa noite, em tomarmos a ceia em família. A ceia é o princípio da Páscoa. A Páscoa era tomada em família no Antigo Testamento e, portanto, nós vamos participar da ceia como família de Deus. Atenção! Se você está vendo uma pessoa que você conhece, que não está com a família dela aqui essa noite, e que está sozinho, e que também tem condições de cear, convide essa pessoa para vir com a sua família. Não deixe essa pessoa no banco, não deixe ela sozinha, mas traga aqui à frente para cear juntamente com a sua família. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Enquanto cantamos essa canção, nós vamos orar, nós vamos abençoar nossa casa, e vamos ter um tempo sem pressa de ficar em torno da mesa. Tome o seu cálice, tome o pão, fique afastado um pouquinho, ore com a sua família, deixe outros se servir, e vamos ter um tempo aqui de ministração na presença do Senhor. Irmãos, a verdade é que na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, Ele tomou o pão e o partiu. O pão partido é o compartilhar. Quando Ele partiu o pão, Ele deu graças e distribuiu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Da mesma maneira, Jesus pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomem dele todos e façam sempre isso em memória de mim. Quando vocês comerem do pão, quando vocês beberem do cálice, anunciem a minha morte e a minha ressurreição, até que eu volte. Esse é o princípio da ceia. É mostrar que nós somos a família da fé. Nós somos a família de Deus e que nós estamos unidos todos em comum pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo. Comemos do mesmo corpo, bebemos do mesmo cálice para mostrar a nossa unidade como família. E não dá para ser família e igreja se a gente não for família individual. Pai, mãe, filhos, apenas mãe, pai com apenas a filha, venha aqui à frente e venha ser ministrado na mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor cura famílias, a mesa do Senhor restaura famílias. Venha participar da mesa do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, enquanto nós estamos aqui, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações e às nossas famílias. Que nós sejamos irmãos do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus essa noite. E abençoe cada família que vai participar da ceia do Senhor. Pessoas que são batizadas em nossa igreja ou em igrejas evangélicas. Pessoas que entendem que Jesus Cristo é o único e Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, nós vamos participar como família e que possamos ser alimentados, restaurados, fortalecidos, enquanto cantamos e ceamos em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir com a sua família ser ministrado aqui na presença do Senhor. Vou pedir a ajuda dos presbíteros que estão aqui à frente para tirar os panos para a gente poder participar da mesa do Senhor.
família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
Quero que você se coloque em pé no seu lugar enquanto as famílias estão sendo ministradas aqui. Dê a mão ao seu cônjuge. Você que está perto do seu filho, abrace o seu filho. Você que está aqui sozinho, coloque a mão no seu coração, representando a sua família. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor nos deu a família. O Senhor nos deu esse presente que traz colorido na vida. Mas é bem verdade, Deus, que o inimigo, sabendo desse potencial, afetou a família inicial de Adão e Eva. E desde então nós sofremos as consequências disso. As nossas famílias também são afetadas. Nossas famílias também, ó Deus, experimentam traição, experimentam ciúmes, experimentam decepção, experimentam violência. Nossas famílias foram também afetadas, Pai, pelo vírus do pecado. Por isso, Deus, essa noite nós estamos aqui nesse lugar para declarar e dizer ao diabo, sim, nós não temos a família perfeita, mas nós estamos decididos essa noite a lutar por uma família abençoada, a lutar por uma família feliz, a lutar por uma família que tem a presença de Jesus Cristo, uma família que vai para o seu correspondente inicial. Deus, foi o Senhor quem criou a família. Nós nos voltamos para Ti essa noite. Nós reconhecemos que nós queremos uma casa abençoada. Deus, nós reconhecemos que ainda que a nossa família não seja aquela estrutura original, porque o pecado desintegrou, afastou o marido, afastou a esposa, afastou filhos, colocou novas configurações, Senhor, ainda assim nós queremos experimentar os lampejos da graça do Senhor nas nossas casas, e sabemos que isso é possível essa noite. Pai, ajuda essa comunidade a não ser uma comunidade que acusa, a não ser uma comunidade cheia de preconceitos, mas ser uma comunidade onde também a operação da Sua graça acontecendo na nossa casa também alcance outras famílias nesse lugar. Senhor, nós abençoamos a nossa casa, nós abençoamos a nossa família, nós abençoamos a nossa igreja, que também é uma grande família, para que sejamos a família abençoada e feliz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Que bom, glória a Deus por isso. Eu quero que você tenha uma semana abençoada e que você decida por abençoar a sua família voluntariamente e decididamente. Irmãos, um aviso final. De quarta-feira da semana que vem até a próxima quarta-feira, eu estarei em viagem para cumprir compromisso da denominação. Eu estarei uma semana no Rio de Janeiro, participando de uma missão que chama Avante Rio, de evangelização e fortalecimento das igrejas lá na região do Rio de Janeiro. Então eu gostaria de pedir a sua oração, a sua compreensão. O pastor João estará aí assumindo os trabalhos, e o pastor João estará aqui à disposição para conduzir os detalhes da comunidade. Então você pode procurar e ficar à vontade aí com o nosso irmão, o pastor João, que estará conduzindo durante essa semana aqui também. Então, nossa oração é isso, que você continue intercedendo por nós e que você tenha uma boa semana abençoada. Só mais um recadinho que eu esqueci. A Neuci precisa de potes de sorvete, que ela quer preparar uma lembrancinha para as crianças. Então você que tem potes de sorvete vazio lá na sua casa, pode trazer para a Nancy, que ela vai ficar muito feliz de poder fazer essa lembrancinha para as crianças, tá bom? Recebam a bênção, que é o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo te ajude a construir uma família abençoada e feliz, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, só não saia sem cumprimentar a pessoa que está perto de você.